Jorge, faz favor, muito obrigado. Creio que há uma explicação a dar para estarmos aqui hoje. Porque estarmos aqui hoje, para além do que é do que consta do nosso convite. Trata-se de uma iniciativa da Associação Conquistas da Revolução, que tem este bom hábito de, em conferências, sessões, debates que organiza, com vários temas, depois procurar que as palavras não vão com o vento e digamos, editá-las. Por isso já temos um conjunto de cadernos de abril, um volume A Conquista dos Direitos Democráticos, e também vos queria aqui anunciar que o Núcleo do Porto da ACR vai organizar um ciclo de conferências sobre os 50 anos de 25 de Abril, um pouco a temática, o 25 de Abril hoje, com diversas abordagens. E essas conferências vão decorrer a partir do final de outubro até durante o próximo ano e depois, no início do ano dos 50, do cinquentenário, será então editado um volume que vai reunir todos os textos que foram lidos e discutidos durante este ano. Creio que esta é uma boa forma, como disse, que as palavras sejam levadas pelo vento, mas não ficam batidas, sejam suscetíveis de reflexão, de novo debate, e é também isso que acontece com este Caderno de Abril. Nós organizámos um primeiro encontro, também é uma das rubricas do nosso Núcleo do Porto, são encontros houve um primeiro com o Frei Bento Domingos, o seguinte foi com o General Pesará Correia, e haverá um terceiro ainda este ano, mas vou guardar como surpresa para depois saberem quem é o homenageado. Antes de passar a palavra ao Bruno Madeira, que é professor universitário, investigador de História Contemporânea, e que nos vai fazer a sua leitura deste Cadernos de Abril, queria aqui deixar uma palavra, porque uma palavra de homenagem, uma palavra muito sentida, de uma grande pena de termos perdido esse militar de Abril, já depois do nosso encontro, o militar de Abril, que fez a Revolução de 25 de Abril aqui no Porto, o coronel Manuel Martins Rodrigues, o coronel oriundo da arma de cavalaria, que prestava aqui serviço no Porto, e foi um daqueles, juntamente aqui com o coronel Castro Carneiro, o coronel Boaventura Ferreira, aqui presentes, que tomaram o poder em nome do povo, pela liberdade, pelo progresso social. Foram eles que fizeram a Revolução de Abril. E este nosso querido amigo, e posso chamar assim porque ele deu uma honra da sua amizade e às nossas famílias, é alguém que não podemos esquecer sem dizer pelo menos 2 ou 3 palavras ainda. Exatamente. O Sr. Jornal está aqui a mostrar-me. Eu também já tinha lido no referencial, revista da Associação 25 de Abril, aqui está um texto sobre o coronel Martins Rodrigues, um texto muito bonito, escrito pelo Sr. General. Por mim próprio. Exatamente. Uma palavra, porque acho que a história é feita com verdade, não é? Ou deve ser feita com verdade. Às vezes, na narrativa que vai circulando, é preciso resgatar a verdade, que está lá muito escondida, ou enterrada, ou arquivada. O coronel Martins Rodrigues esteve aqui, foi comandante de batalhão da GNR. Aliás, na sua missão de 25 de Abril, está a neutralização aqui da GNR do Carmo, no comando, missão que foi cumprida. Mas depois, já o ano de 75 estava a terminar, nos últimos dias de novembro, ele foi afastado do cargo, mandado apresentar na direção da arma de cavalaria, sem qualquer justificação. Eu estive com ele quando lhe fui pedir para participar na Comissão de Honra dos Centenários de General Vasconcelos, coisa que naturalmente ele muito apreciou, até porque também era amigo do General Vasconcelos, e ele evocou esse episódio e creio que vi nele uma mágoa muito grande por aquilo que aconteceu, pela injustiça que lhe foi feita.
Bom, mas agora é tempo de dar a palavra a Bruno Madeira. Olá, boa tarde. Gostava de começar por agradecer o convite e o desafio que a Associação Conquistas da Revolução me fez, pela voz de Jorge Sarabando, eu falo mais alto. Agradecer o convite para estar aqui hoje convosco a apresentar a mais recente edição dos Cadernos de Abril, uma importante iniciativa editorial que a Associação tomou em mãos e, como o Jorge Sarabando ainda há pouco estava a dizer, tem um papel central naquilo que é a sua atividade. A intervenção de Jorge Sarabando nestes encontros que agora são vertidos para estes cadernos sublinha as comemorações de Vasco Gonçalves, uma homenagem e um reconhecimento transversais a todos os participantes no encontro com César Correia, um conjunto de iniciativas que foram realizadas em todo o país e que se revestem do maior significado. O inestimável contributo e legado político de Vasco Gonçalves para o Portugal de Abril e o seu exemplo de caráter, retidão, abnegação e compromisso com o povo português e com o socialismo foram, primeiro, diabolizados e quase criminalizados, depois diminuídos, achincalhados e reduzidos a uma nota de rodapé e, por fim, pura e simplesmente riscados da história, a chincana política que se assistiu recentemente na Câmara Municipal de Lisboa a propósito da construção por iniciativa e por proposta da Associação Conquistas da Revolução de uma estátua ou de um busto em homenagem a Vasco Gonçalves é disso perfeito exemplo. Resgatar Vasco Gonçalves do silêncio e da deturpação e fazer justiça à sua ação em prol da democracia e da emancipação do povo português é, pois, da maior atualidade e necessidade e, em boa hora, a Associação Conquistas da Revolução tomou para si essa missão. Esta edição dos Cadernos de Abril é, antes de mais, um testemunho de amizade e de camaradagem, um encontro de companheiros de armas e de lutas e um ato de generosidade e de partilha. A rememoração do passado, da solidariedade forjada nos quartéis, nas comissões de serviço ou no movimento das Forças Armadas, não é aqui exercício nostálgico, de saudade paralisante ou de rendição face a um presente que se afigura tão distante do futuro que, em 74 e 75, sonharam e quiseram construir. A articulação permanente que é feita em todas as intervenções entre o passado e o presente é prova de que, apesar da traição dos valores pelos quais se bateram, se recusam a fazer qualquer concessão à ordem atual do mundo e do país. A alegria e o orgulho de terem sido atores, com diferentes níveis de responsabilidade individual, na construção do Portugal democrático e nessa outra grande realização da Revolução, a descolonização. Passo agora a uma brevíssima apresentação de cada um dos textos que compõem estes Cadernos de Abril, começando pela primeira, a intervenção de Jorge Sarabando, como sabem, coordenador do Núcleo do Porto da Associação Conquistas da Revolução e empenhado estudioso do processo revolucionário e do golpe de 25 de novembro de 1975. Sua intervenção é um testemunho vivo da dinâmica da Associação, não só a nível nacional como a nível local. A iniciativa Encontros Com, que reúne indivíduos que, na sua vida e na sua ação ao serviço do interesse coletivo, corporizam e defendem os valores, os ideais e a esperança de Abril. É neste âmbito que a Associação decidiu, em boa hora, convidar a César Correia a deslocar-se ao Porto para uma conversa com amigos. E volto a frisar, com amigos. Jorge Sarabando, com a apresentação de César Correia, demonstra a pertinência desta iniciativa. O general nasceu nesta cidade, numa família com tradição militar e de resistência à ditadura militar, fez a sua formação no Colégio Militar e na Escola do Exército e entra para as Forças Armadas como oficial de infantaria. É nessa qualidade que faz 6 comissões de serviço nas ex-colónias da Índia, de Moçambique, da Guiné e de Angola, onde o 25 de abril de 74 o encontrará. Adere imediatamente ao movimento das Forças Armadas e integra a sua comissão coordenadora em Angola, tendo desempenhado um papel determinante, sobretudo durante o consulado de Silvino Silvério Marques como governador-geral, na pacificação e na tentativa de uma transmissão de poder em estabilidade aos movimentos de libertação locais, objetivo ao qual, como todos saberão, Silvino Silvério Marques era profundamente adverso. Já que falamos de Angola, devemos também, tal como é feito em vários dos textos destes cadernos, destacar e homenagear o trabalho desenvolvido por Rosa Coutinho enquanto Governador-Geral, tendo sucedido, como se sabe, a Silvino Silvério Marques. Quando regressa a Portugal, César Correia é nomeado Comandante da Região Militar Sul e viria a integrar o Conselho da Revolução desde a sua criação em março de 75 até à sua extinção em outubro de 82, na sequência da primeira revisão constitucional, a primeira de 2 desfigurações que PS, PSD e CDS se impuseram ao espírito do texto aprovado em abril de 76 e cujos resquícios, não menosprezáveis, PSD, CDS, IL e Chega, continuam, sem rebuço, a querer desesperadamente eliminar. César Correia foi também membro fundador da Associação 25 de Abril e diretor, durante 24 anos, da sua revista A Referencial.
Por fim, foi professor a partir de 96 na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e, em 2017, doutorou-se com a tese, que está aqui à vossa frente, da descolonização, um documento fundamental e incontornável para conhecer e compreender esse intricado e complexo processo. É justamente a ação e o trabalho abnegado de Pesar à Correia em prol de Angola, da descolonização e do Portugal democrático que Augusto Batista, fotojornalista e escritor, começa por realçar na sua intervenção, destacando, e cito, o modo como abraçou e abraça Abril a descolonização e a paz. Numa toada que será comum a todos os textos, Batista, não deixando de valorizar o militar de Abril, fala do homem. Nas suas palavras, e cito-as, um homem de coragem, um homem de verdade, um comandante, com o qual construiu, ao longo dos anos e com Angola por pano de fundo, uma estreita amizade. Conheceram-se em 72 na Escola Prática de Infantaria, em Mafra, onde Pesará, regressado de uma comissão de serviço da Guiné, coordenava um curso de comandantes de companhia que Batista frequentou. Pesará voltara da Guiné convicto de que a solução para o conflito não residia na força das armas. Descrente no regime, compreendeu a necessidade de temperar o discurso, transmitir ideias, princípios e posições de forma subliminar. Tal como sucedeu com Pesar à Correia, o 25 de Abril também foi descobrir Augusto Batista em Angola, onde os caminhos dos dois se voltam a cruzar. Depois do Acordo de Alvor e de ter servido na Secretaria de Estado do Trabalho do Governo-Geral de Angola, regressa a Portugal. O 25 de novembro de 75 e o apelo de contribuir para a construção do jovem Estado angolano levariam Batista, em 76, a regressar à Angola, onde, uma vez mais, se cruza, relaciona e aprofunda a sua amizade com Pesar à Correia. Castro Carneiro, que também nos dá a honra de estar connosco hoje, um dos militares responsáveis pelas operações militares do 25 de Abril na cidade do Porto e que, nas palavras de Pesar à Correia, e cito, arriscou o seu pescoço aqui, foi, dos militares sentados à mesa, aquele que mais tardiamente terá conhecido pessoalmente o general. Foi em 88, na Cooperativa Árvore, na apresentação do livro de Pesará, Centuriões e Pretorianos, que os seus caminhos cruzaram pela primeira vez. Seria preciso esperar mais 30 anos para que, em 2019, por ocasião das comemorações de 31 de janeiro, voltassem a juntar-se. Participariam posteriormente numa sessão de homenagem a Vasco Gonçalves, José Viana do Castelo, por iniciativa da Associação. Ressoam nas palavras de Castro Carneiro, apesar da menor convivência com Pesará, uma profunda admiração e um enorme respeito e reconhecimento pela obra, pelo caráter e pela intervenção do general nestes 48 anos de Portugal democrático. Não deixando de reconhecer o papel desempenhado por Pesar à Correia na descolonização e posteriormente no seu estudo, Castro Carneiro dedica parte substancial da sua intervenção à coerência anti-imperialista do general, que se opôs desde a primeira hora às guerras na Jugoslávia, no Afeganistão, no Iraque e mais recentemente na Ucrânia. Por fim, e fazendo um balanço destes 48 anos, Castro Carneiro afirma, preenche de significado que, e cito, a democracia e a liberdade vingaram não por causa do 25 de novembro, mas apesar do 25 de novembro. Como apesar do 28 de setembro, como apesar do 11 de março. Uma democracia e uma liberdade que, para aqueles que se têm revezado na governação do país, PS, PSD e CDS, parece cada vez mais resumir-se ao direito de voto e ao pluralismo partidário. A democracia e a liberdade, na sua acessão realmente libertadora, emancipadora e progressista, não devem ser confundidas com o depósito de um boletim de voto numa urna a cada 4 anos e com a possibilidade de escolher uma de várias alternativas partidárias. Sendo parte importante da democracia política, a participação popular na definição das políticas do Estado, o reconhecimento e a dinamização do ativismo e do sindicalismo e o exercício cotidiano por parte dos trabalhadores é indispensável a uma verdadeira democracia, tal como são a democratização da vida social, económica e cultural. Sem elas, não vivemos realmente em democracia e em liberdade. Batista Alves, militar de Abril e presidente da Associação Conquistas da Revolução, conheceu Pesar à Correia, também em Angola, pouco depois do 25 de Abril. Angola, Abril e o movimento das Forças Armadas são centrais neste diálogo a 5 vozes, transposto para estes cadernos de Abril. Batista Alves desempenhou um papel de relevo no MFA em Angola e destaca a ação que Pesará desenvolveu junto dos seus camaradas de armas, e cito, procurando ganhá-los para os objetivos do MFA, o fim da guerra e a transição pacífica do poder para os angolanos. A sua vivacidade e preparação política lograram, efetivamente, ganhar os soldados e oficiais em Angola para a Revolução e para o reconhecimento do direito à autodeterminação do povo angolano. É também Pesar à Correia quem se encarrega das diligências para que, juntamente com Cairo Junça e Solano de Almeida, Batista Alves assumisse a presidência da Câmara Municipal de Luanda. A luta da população local contra uma presidência e vereação que haviam sido nomeadas pelo Estado Novo levou à intervenção do MFA, demonstrando também em Angola a profunda ligação entre o movimento e as aspirações populares. O percurso de Batista Alves seguiria em Portugal a partir de fevereiro de 75. Na sequência do 11 de março e da formação do 4º Governo Provisório, é chamado a integrar o Ministério das Obras Públicas, dirigido por Augusto Fernandes. Batista Alves descreve esse período como tendo sido, e cito, mergulhar mesmo na Revolução Popular em curso, entrar na vida dos nossos cidadãos em luta por uma vida melhor, uma experiência inesquecível e um roteiro para toda a minha vida, afirmando que é esse, e cito, imenso património de memórias que a nossa Associação Conquistas da Revolução se propõe valorizar
e defender. Pedro Pezará Correia, na sua intervenção, que está também partida nestes cadernos, começa por sublinhar o momento de amizade, de companheirismo e de generosidade protagonizado pelos vários intervenientes na sessão e pelo público que a ela assistiu. A consciência social e política ganha no seio familiar e no contexto da sua atividade militar, nomeadamente nas 6 comissões de serviço que realizou nas antigas colónias, e o caráter, a honradez e a verticalidade que lhe conheceram como comandante fica bem patente quando, a certo passo, referindo-se ao período em que coordenou o curso de formação na Escola Prática de Infantaria, recorda ter dito aos seus instrumentos, e cito: "Meus amigos, vocês vão deixar de ter problemas com o comando da escola, vocês têm problemas comigo, que sou o vosso diretor de curso, quem tem depois problemas com o comando da escola sou eu." O que revela muito claramente as suas qualidades enquanto comandante de homens. A atitude de Pezará Correia granjeou-lhe naturalmente admiração entre os formandos, mas acabaria por colocá-lo em rota de colisão com o comando da escola, de onde sairia incompatibilizado com as chefias. Noutra passagem, e não deixando de rejeitar os ses e o contrafactual como exercício histórico, reconhece que, e cito, o 25 de Abril podia-se ter perdido em Angola e, por arrastamento, em Portugal, no quadro daquilo que foi a conspiração spinolista que viria a ser derrotada em 28 de setembro. Sem mágoa nem saudosismo, confessa, e cito, que saudade, apesar de todas as perturbações que enfrentámos, dos anos da festa libertadora de 74-75. E é esse horizonte, esse querer de liberdade e de emancipação que é ilustrado na parte final da sua intervenção. Denuncia os conflitos que, após a implosão da União Soviética e do fim da Guerra Fria, o imperialismo norte-americano tem semeado e alimentado, direta ou indiretamente, na Palestina, na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e na Síria, entre outros. O mundo unipolar da hegemonia norte-americana e o desaparecimento durante algum tempo de uma alternativa real ao seu poder geopolítico não inauguraram uma era de paz e de prosperidade no mundo. A NATO, a Aliança Militar ao serviço da agenda externa e militar dos Estados Unidos da América, não se dissolveu, como seria de esperar, e, pelo contrário, recrudesceu as suas ambições expansionistas no leste da Europa. É justamente por isto que Pezará Correia considera que os Estados Unidos forçaram a Rússia a invadir a Ucrânia, que, como todos sabemos, é um mero peão nesta guerra. A ameaça à hegemonia do dólar, representada pela Rússia e pela China, a necessidade de vender o seu gás de xisto à Europa e, por conseguinte, na interrupção do fornecimento de gás russo ao continente, e a urgência do complexo industrial militar norte-americano em ver nascer mais um conflito, terão levado a uma escalada dos Estados Unidos sobre a Rússia, fazendo com que esta última optasse por uma guerra preventiva, considerada, como disse na sessão o general, pela ONU e pelo direito internacional, como uma guerra de agressão, logo ilegítima e condenável. Não se trata, como tantas vezes é repetido na comunicação social dominante, de uma defesa de Putin ou da invasão da Ucrânia pelas forças armadas russas. Não é uma justificação. É uma defesa intransigente da paz, do anti-imperialismo, da diplomacia e da dissolução dos blocos político-militares, tal como de resto está inscrito na nossa Constituição. Com efeito, o tempo que nos é dado viver, e ainda ontem tivemos mais notícias vindas de Itália, não é fecundo em motivos de otimismo. Contudo, iniciativas e decisões como estas devem nos dar alento para, munidos do exemplo e da coragem dos que em abril lutaram pela libertação de Portugal e pela descolonização, e aqui incluo, por uma questão de justiça, os movimentos de libertação africanos, para enfrentar dias ou anos que se figuram negros e que exigirão de nós resolução para resistir, para lutar, para dar corpo ao espírito da revolução e das suas conquistas e para as podermos voltar a concretizar nos nossos dias. Muito obrigado.